disse que estava no Japão para falar, não estava no Japão para falar sobre guerra na Ucrânia, mas admitiu que fez reuniões para tentar salvar o Brasil. Não, a Argentina. O presidente Lula disse ter conversado com a diretora do FMI, o Fundo Monetário Internacional, para que ela tivesse compreensão com os argentinos que enfrentam uma grave crise econômica e, por isso, não conseguem honrar com as dívidas. Vamos ouvir. Eu conversei com a diretora do FMI sobre a situação da Argentina e pedi para que a diretora do FMI tivesse compreensão de que depois da pandemia a Argentina teve, uma seca que destruiu 25% da produção agrícola argentina. Isso pesa muito. Então, se a Argentina não tem condições de cumprir o acordo, nós vamos pressionar a Argentina, vamos dar um tempo para que a Argentina possa se recuperar. Eu espero que tenha sido compreendido. Olha, Bissoli, é incrível porque com quase 150 milhões de brasileiros, né? Porque se a gente considerar a família com 3, 4 pessoas, a gente está falando de quase a população inteira do Brasil. São 43,4% das famílias. Eu não sei se estou fazendo esse cálculo errado, mas o dado oficial é esse. 43,4% das famílias não conseguem pagar mais nada. Moratória. Se tivesse falência pessoal que nem tem nos Estados Unidos aqui, ia falando quase metade das famílias endividadas sem conseguir pagar nada. Ele está preocupado com o argentino. Pois é, Pavinato, esse vai ser o grande problema do governo Lula. Enquanto nos governos passados eles se preocupavam um pouquinho com a Venezuela, depois um pouquinho com Cuba, criou mais médicos para mandar de forma ilegal dinheiro para um país que tinha sanções internacionais, fazendo com que o próprio governo cubano retivesse isso dos médicos que aqui trabalhavam, acho que todo mundo se lembra disso. Agora vem o desafio do colega argentino. Por quê? Talvez uma retribuição por ter sido visitado na prisão ou só por uma questão de alinhamento ideológico, não importa. O que a gente vê é que o Brasil está desesperado por salvar um país que está naufragando e um país que não vai somar nada para o Brasil do ponto de vista prático. O Brasil só vai investir dinheiro, só vai perder dinheiro e vai queimar todos os seus contatos diplomáticos, como foi feito agora, que poderiam estar resolvendo os problemas do Brasil e estão resolvendo os problemas de um país que anunciou eleições daqui a pouco e sabem que o governo de esquerda não vai mais conseguir fazer sucessor. Então o Lula tem que parar de se preocupar com o problema dos argentinos e resolver o problema dos brasileiros. Mandar o BNDES financiar projetos e empresas do Brasil. Parar de perder tempo no G7 e resolver problemas sérios do Brasil. E fazer relações e acordos com o mundo para que o Brasil tenha novos investimentos. Esse é o ponto. Parar de olhar para quem não é problema nosso e olhar para o que é problema, que é aí você na sua casa esperando a picanha e a cervejinha que não chegaram, e o Lula vai fazer chegar primeiro a picanha no prato do cidadão argentino do que do cidadão brasileiro. Agora, esse projeto de o Holiday de Sugar Daddy da América Latina e Caribenha, esse merecia um prêmio, né? Você acha que o Lula ele quer chegar na Casa Rosada, uma hora abrir o balcão, fazer igual a Madonna? Cantar Don't Cry For Me Argentina. Nossa. Aí o povo ovacionando assim. Será que ele quer anexar a Argentina? Porque ele está mais preocupado com a Argentina que o próprio presidente da Argentina. Pois é. Eu acho que é digamos, um sinal de alerta que liga. E aí não é só no governo do PT, mas é em todo o PT e, de certa forma, na esquerda brasileira, de que o pêndulo, mais uma vez, está virando. Ele veio muito rapidamente para a esquerda na América do Sul, mas parece que já está tendendo novamente para a direita. A gente viu isso mais recentemente no Chile, onde você tem um presidente de esquerda que logo após diversos protestos, inclusive protestos muito violentos, exigindo uma nova Constituição, quando foi colocar para o povo votar quem seriam os constituintes a analisar a nova Constituição, se viu uma imensidão de parlamentares de direita sendo eleitos ali e, portanto, você vai ter uma Constituição mais à direita, como já era a antiga, né? Só que agora formulado num período democrático. E lá na Argentina, você percebe pelas pesquisas que, muito provavelmente, o ator que é de esquerda também não irá sobreviver, até por conta do drástico cenário econômico de inflação galopante. Mais de 60% das crianças, para você ter ideia, na Argentina estão hoje na linha da pobreza. Então há uma preocupação, e não é de hoje,
do PT em que a América do Sul esteja alinhada com os interesses políticos futuros do Brasil. E para isso o Lula está disposto a sacrificar inclusive o dinheiro dos brasileiros. Quem estava pensando essa política de linha de crédito facilitada para a Argentina, oferecida pelo Brasil, era inclusive o Galípolo, que foi indicado agora para o Banco Central. E se diz o seguinte: vamos oferecer crédito mais barato aos argentinos para que eles possam gastar este crédito com empresas que exportam do Brasil. Olha, nós já fizemos coisa semelhante com empréstimos do BNDES para Cuba, para Venezuela, inclusive para a própria Argentina, e o que se viu é estes países não pagam de volta. Essa coisa de linha de crédito mais fácil, de empréstimos a baixos juros, significa, na prática, dar dinheiro a estes países. E tudo isso é por interesse exclusivo ideológico do PT. E, infelizmente, nesses interesses ideológicos, o Brasil e os brasileiros ficam em segundo plano. Porque, você veja, em vez de dar dinheiro para os argentinos pagarem as suas compras de exportadores brasileiros, a gente precisa dar dinheiro para o brasileiro, pagar os brasileiros que vendem para os brasileiros e prestam serviço para os brasileiros e que também são brasileiros. É uma necessidade muito mais premente. Alguém desconfia quanto tem um caixa do BNDES? Não, mas a gente busca isso rápido. Não, eu não puxei esse dado. Mas precisa fazer ainda mais agora, né, Deise, que o brasileiro ele pode perder a carteira de habilitação. É aquilo que eu dizia, Pavinato, o Brasil, para poder transformar produto e vender para o exterior, precisa de investimento em tecnologia. Investir em tecnologia custa. Qual é a função do BNDES? Justamente com o seu dinheiro, proporcionar às indústrias brasileiras essa modernização, emprestando dinheiro com juros baixos para devolver com uma determinada carência, para que o Brasil possa se modernizar do ponto de vista industrial. Quando você pega esse dinheiro que deveria ser investido nas indústrias e mesmo no agro brasileiro para trazer modernização e coloca isso num país vizinho quebrado, você quebra o seu país do ponto de vista de mudar a forma de vender produto para o exterior. É tão grave quanto isso. Mas o agro é fascista. É verdade, ele falou. É verdade. Não falou? Falou. Não sou eu que estou falando. Sabe que eu fico olhando essas coisas assim, eu volto para aquilo que o Fernando estava falando aqui, essa questão do Lula, parece que ele está perdido ainda, ele ainda não conseguiu colocar as coisas no eixo. E às vezes eu tenho a impressão, é como se a gente não tivesse problema, né? Se o Brasil não tivesse problema, às vezes dá a impressão que o Lula quer fazer um reset latino, né? E aí ele muda tudo e ele é o imperador, o rei, seja lá como for. Eu acho também. Né? Dá essa impressão, assim, porque ele está tratando tanto de temas internacionais como se o Brasil fosse um gigante diplomático e a gente não é, né? E a gente tem problemas muito mais sérios aqui. Eu lembrei de uma história que aconteceu lá, para variar, no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha, mas, enfim, essa história é muito louca. O Brizola, quando ele assumiu o governo em, acho que foi em 1959, 1960, ele tinha prometido investir muito forte, ele investiu efetivamente em educação, mas ele tinha prometido investir muito forte em educação, infraestrutura. E aí, quando ele assumiu o governo do Estado, né, o Estado estava quebrado, não tinha dinheiro e os credores começaram a cobrar, né? E aí o Brizola criou uma moeda paralela ao Cruzeiro na época, né? E aí ele começou a pagar os credores com aquela moeda, né? Que nós gaúchos lá chamamos de brizoleta. Começou a pagar os credores com essa moeda, mas isso não se sustentou por muito tempo, né? Então a brizoleta acabou perdendo o valor e deu no que deu, né? Hoje o Banco Central ele proíbe esse tipo de prática, né? De tu criar uma moeda paralela para solucionar esse tipo de problema. O Tancredo não deve ter gostado muito dessa moeda, né? Quem não sabe, a mulher do Tancredo chamava risoleta. Ai, Pavinato, não dá assim. Não imagina? Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que às vezes... Tinha a cara do Brizola na moeda? Agora eu fiquei curiosa. Não, acho que não. Acho que não tinha. Curioso. Eu não conhecia esta da brizoleta. Eu acho que não tinha. Bizarro, né? Enfim, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Assim, às vezes me parece que o Lula está muito baseado ainda nessa ideia, né? De que criar uma nova moeda, imprimir dinheiro vai solucionar todos os problemas, quando o problema é muito mais profundo, né? Então, é essa sensação, assim, parece que não avança no tempo. E a gente falou tanto disso durante o período eleitoral, que Lula que vem aí, às vezes ele vem com exemplos lá dos anos 50 e 60, né? Não vai solucionar criar uma moeda nova, isso não vai resolver o problema da América Latina e nem esse reset latino não é possível. Você contou essa brizoleta, eu lembrei daquela cena do Chaves, né? Que o Kiko faz uma nota promissória. É mais ou menos isso aí, né? Eu, Kiko, devo...
ao Chaves do 8. Não lembro quanto era, acho que era. Deve ser em sanduíche de presunto, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos. Ué, a gente não pegou garantia de Cuba lá em charuto? Qual é o problema de pegar em sanduíches de presunto? Você me fez lembrar do Brizolão, as escolas chamadas Brizolão que a gente tinha no estado do Rio de Janeiro. Eu venho do Rio de Janeiro, né? Agora, Elaine, também tem essa questão, porque lá nas imagens do Japão, nós temos que o Lula, ele formou, não, lá no Japão, lá no G7. Ele queria uma moeda, propôs, né, defendeu, não sei, falou, não sei se escapou ou não, foi premeditado ou não, uma moeda tipo euro, né, uma moeda comum para transações de Brasil, Rússia, Índia, China os BRICS, e África do Sul. Vamos ouvir essa sonora aí, por favor. Ah, muito bem. Vai entrar agora. É agora? Porque não é possível você ficar dependendo do dólar para fazer comércio exterior. Não é possível ficar dependendo de uma moeda que você não produz. Só tem um país que produz dólar, que é o dos Estados Unidos. Então, por que nós não podemos fazer uma moeda para negociar com a Argentina? Nós já fizemos uma vez com a Argentina para pequenas e médias empresas poder fazer negócio nas suas moedas. Tá? O problema é que, muitas vezes, o próprio pequeno empresário não confia na moeda do seu país. Então, ele prefere fazer em dólar. Por exemplo, os BRICS. Nós haveremos de discutir a criação de uma moeda em algum momento, para que a gente faça negociação com os países, sabe, na nossa moeda. Não parece um pouco óbvio que um país sem rumo econômico, a pessoa do país não vai confiar na moeda? É que assim, né? Aí tem duas coisas, né? Se você me permite. Uma é a falta de conhecimento do presidente sobre a economia, sobre as ciências econômicas, né? Isso lá no antigo presidente, ele mandava para o posto Shell e confiava no posto Shell. O Lula está precisando ter essa... Ipiranga. Nossa! Nós estamos tentando patrocínio de outro posto. Grupo País e a Jovem Pan. Acabei de usar uma propaganda gratuita aqui. Obrigada. Então, era o posto Ipiranga, é verdade. Mas se o posto Shell quiser ser... Né? Mas ele podia recorrer aos postos BR. Perdi até... Bom, então assim, porque é claro, as pessoas vão confiar naquela moeda que tem lastro, né? E o que dá lastro a uma moeda como o dólar é justamente a estabilidade americana, é toda a questão de saber que os Estados Unidos têm como bancar. E ele fala, né? O país que produz o dólar. Parece que você sai imprimindo, né? Você comprou uma impressora, agora vai imprimir dólar. Uma genialidade. Agora, com o J. Um outro ponto que eu acho salutar é a questão dos BRICS se fortalecerem ali entre eles com uma moeda, não uma moeda nova. Essa questão de criar moeda nova nunca dá certo porque precisa justamente da questão do lastro. Mas de ter ali entre eles uma moeda forte de um desses países que de fato sirva para comercialização entre eles, para facilitar o comércio entre eles. Mas, querendo ou não, se a moeda do mundo, se os Estados Unidos continuar como superpotência mundial, o dólar vai sempre ser um parâmetro. Você fala uma coisa, a China, que é um país economicamente sério, né? Ela pode não ser uma democracia, mas ali o cara que é pego na corrupção, ele toma uma bala e a família ainda paga pela bala, sem devido processo legal. Sim. Né? Você imagina, porque para você ter uma moeda comum, você precisa de um banco central comum. Imagina se a China vai querer uma moeda comum com o Brasil. E aí, Pavinato, que mora nessa sua afirmação, uma grande estratégia talvez do Lula. Quem é a presidente do Banco dos BRICS hoje? Será que é por acaso que ele nomeou a Dilma e agora vem com essa historinha de criar uma moeda unificada? E esse Banco dos BRICS, será que não é ele que vai contratar uma série de coisas de matéria de desenvolvimento, empresas, empreiteiras e tudo mais que pode ser feito com o dinheiro que tem lá? E ainda pago, desvinculado do dólar, com a desculpa vai ser sempre, olha, vamos contratar direto pelo Banco dos BRICS para não precisar ser feito em dólar o cálculo e poder fazer obra no mundo inteiro, em Angola, na Venezuela, em Cuba, lá com Ortega. Então nós temos aí uma estratégia talvez muito mais
maliciosa do que se pensa. Porque a discussão de uma moeda, Elaine, enquanto uma moeda única de um bloco econômico, não é ruim. O Guedes, quando o Guedes fez a defesa disso no governo Bolsonaro, e foi tecnicamente muito bem fundamentada, como você disse, ele era uma pessoa referência nisso, ele faz análise da necessidade de uma moeda forte de blocos econômicos, porque isso vai acontecer no mundo. Entretanto, com quem você vai se aliar para criar moeda é o X da questão. Tem que ser países com indicativos fiscais adequados e tudo mais. Agora, você imagina se ele me inventa de fazer um gasoduto para comprar gás da Gazprom. Aí que tem problema. Aí você quer que ele fale com os Zelensky, que fale com ele falando de uma moeda unificada com a Rússia. Uma moeda que talvez no verso vai ter uma foice e um facão, um martelo, talvez como símbolo. Mas é por causa dos BRICS ali, né? Bom, eu não